Muito bem, continuando esse comentário bíblico no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 11, nós vamos continuar a história do rei Saul. O livro de 1 Samuel possui 31 capítulos, 811 versos, e nos conta o período de transição entre o período dos juízes, sendo Samuel o último dos juízes, e o período dos reis, da monarquia em Israel. Nós vamos ter Saul reinando por 40 anos e depois Davi, que vai reinar mais 40 anos. Ainda quando Saul é vivo, Davi também é ungido. Samuel, o último juiz, ungiu a Saul como rei sobre Israel e também vai ungir a Davi. Mas nós vamos ver aqui Saul, né? Saul era bem humilde, era um homem que quando Samuel disse que ele seria príncipe do povo do Senhor, ele se considerou menor, a tribo menor, a tribo de Benjamim, que quase desapareceu no tempo dos juízes, e quando chegou o dia lá da sua unção, ele ainda se escondeu entre a carga, não é? Então nós vemos essa humildade do rei Saul, que com o tempo vai se alterar, não é? Capítulo de número 11, Saul vai vencer os amonitas. Essa vitória sobre os amonitas é muito importante. Então agora o rei vai vencer os amonitas. Capítulo 11, então subiu Naás, amonita dos filhos de Amon, da qual as filhas de Ló tiveram com ele. Os moabitas e amonitas são filhos das filhas de Ló que tiveram com o pai. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes-Gileade. Jabes-Gileade significa região montanhosa de pouca umidade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, para que a todos vos arranque o olho direito. Olha só a maldade de Naás. Quando os homens de Jabes de Gileade quiseram fazer uma aliança, apesar que eles não deveriam, mas quiseram fazer aliança com ele, ele diz: eu farei aliança convosco que vocês arrancarem o olho direito. E assim ponha essa afronta sobre Israel, que eles todos ficariam sem o olho direito. Que maldade, não é? Nós vemos os filhos de Amon realmente usam de muita maldade. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiro para todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Então eles vão pedir ajuda para Israel. E vindos os mensageiros a Gibeá de Saul, falar essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. O povo chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? Não é? O rei, ele já tinha sido ungido, apresentado como rei, mas ele continuava cuidando dos bois aqui, ele vinha atrás dos seus bois. Quem tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Agora é interessante, verso 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Como é maravilhoso quando o Espírito de Deus se apodera, não é? Samuel já tinha dito isso no capítulo 10, verso de número 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás num outro homem. Saul já tinha profetizado com os profetas. Agora, quando ele ouve essa notícia dos homens de Jabes de Gileade, diz que o Espírito de Deus se apodera dele e acendeu-se sobre em grande maneira a sua ira. Aqui nós podemos dizer que é uma ira santa. Nem sempre a ira é uma ira carnal, uma ira humana, né? A ira é do homem, irai-vos e não pequeis. Mas existe a ira que vem de Deus, aquele zelo pelas coisas de Deus. Quando Jesus entrou no templo,
não é? E viu os cambiadores, vendedores, ele mesmo virou a mesa dos cambiadores e alguém de Jesus ficou irado. Foi uma ira santa, como essa ira aqui de Saul veio, acendeu-se sobremaneira a sua ira, mas não uma ira humana. Note que antes da ira se acender, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Era uma ira divina para ir contra os homens, os amonitas, e livrar os homens de Jabes e Gileade. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaço. Ele vai fazer e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará a seus bois. Então ele despedaçou os bois, mandou as tribos, e a ordem dele, agora como rei, era que todos fossem, e se alguém não fosse, que os bois seriam despedaçados. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. O temor de Deus veio sobre o povo, e saíram como só um homem. Há tempos em tempos o temor de Deus cai sobre o povo. Por exemplo, aqui em 1 Samuel 11:7, no tempo do rei Saul. Em Daniel 10:7, no tempo de Daniel. Em Zacarias, Lucas 1:12, no tempo de Zacarias, o sacerdote, veio o temor do Senhor. No tempo de Pedro, Atos 5:5, no tempo de Paulo, Atos 19:17, e no tempo da grande tribulação, Apocalipse 11:11, diz que haverá um grande temor do Senhor. Então, nós temos pelo menos 7 períodos de temor, no tempo do rei Saul, no tempo de Daniel, de Zacarias, de Pedro, de Paulo, e na grande tribulação. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então nós temos 300.000 de Israel, mais os homens de Judá 30.000, 330.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vendo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Houve alegria aos homens de Jabes por saber que haveria livramento, né? Eles estavam em aperto contra Naás, amonita. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme com tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram no meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. Então, logo de madrugada, eles atacaram os amonitas e feriram até que o dia aqueceu, né? E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Olha só, não conseguiram ficar 2 amonitas juntos, a espalhação foi tão grande. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Lembra que no final do capítulo 10, verso 27, depois você assiste o nosso programa 10:27, diz: mas os filhos de Belial disseram: esse que nos há de livrar, e desprezaram, não trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo, Saul se fez como surdo. Agora, depois desse grande livramento, então disse o povo a Samuel, Samuel também estava lá: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens e os mataremos. Porém, Saul disse, olha a humildade de Saul, eu gosto da humildade, misericórdia. Saul começou muito bem, mas muito bem mesmo, mas infelizmente terminou mal. Às vezes podemos começar bem e terminarmos mal, não é? Mas é importante que nós comecemos bem e acabemos bem a nossa carreira. Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel, que mostrou uma misericórdia tremenda para com os seus opositores. O povo estava pronto para matar os opositores, os filhos de Belial, que disseram que Saul não reinaria. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gigal e renovemos ali o reino.
renovemos ali o reino. Vamos até Gigal e vamos renovar, porque quando na primeira apresentação que Samuel fez, parece que não aceitaram. Então, Samuel disse, nós vamos a Gigal e nós vamos renovar o reino ali em Gigal. Então, houve uma renovação do reino. E todo o povo partiu para Gigal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gigal e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. Aqui parece que foi mesmo a coroação dele. No capítulo 10, Samuel havia apresentado, gritaram, viva o rei, mas parece que não aconteceu mais nada. Saul parece que voltou à sua vida normal, com o gado do seu pai, não é? Partiu dali. Mas agora não, agora eles proclamam de fato uma renovação do rei. E todo o povo partiu para Gigal, levaram ali o rei Saul perante o Senhor em Gigal e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Grande alegria havia, Saul se alegrando, renovação do seu reino. Aqui houve a confirmação de fato de Saul como rei. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, Samuel vai resignar o seu cargo. Eli, o sacerdote, foi 40 anos sacerdote. Depois, Samuel também vai ter um ministério de 40 anos. Né? Esses números são interessantes, 40 no livro de Juízes aparece várias vezes e aqui também em Samuel. Então, Samuel também vai, mas ele vai abrir mão do seu cargo de juiz, de sacerdote ali, para o profeta, né? Profeta não, porque ele vai ser profeta a vida toda, mas para que Saul tivesse uma oportunidade maior de liderar sobre o povo. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo que me dissesse, e pus sobre vós um rei. Olha só, Samuel está querendo agora resignar para que Saul tivesse mais chance, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci. Encaneci significava que ele andava já com uma cana, não é? Samuel já está envelhecido, encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ele está abrindo mão da sua função de juiz. Os filhos dele também eram juízes, apesar que não andavam como o pai andava, por isso que eles pediram um rei. Isso você pode ver no capítulo 8 do livro. Eis aqui testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Agora, a quem tomei o boi, ou a quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e eu vou-lhe restituirei. Então, Samuel está saindo, está dizendo que está envelhecido, seus filhos continuam, mas agora tem um rei, e ele falou assim, eu quero que diante do ungido do Senhor, que era o rei, que perante o seu ungido, eu quero que alguém me diga de quem eu tomei um boi, eu tomei uma jumenta, ou defraudei, ou a quem tenho oprimido, ou a quem tenho tomado presentes, e eu vou restituir. A integridade de Samuel é uma coisa incrível, não é? Samuel pede que o povo, se alguém se sentiu defraudado por ele, se alguém sentiu que ele tomou alguma coisa, que fale que ele está pronto a restituir, inclusive em frente ao ungido do Senhor, que era o rei Saul. Então disseram, olha o testemunho do povo acerca de Samuel, não é o mesmo acerca de seus filhos. Em nada nos desfraudasse, nem nos oprimisses, nem tomasse coisa alguma da mão de ninguém. Não é? Então, o testemunho do povo acerca da integridade de Samuel como juiz, da integridade dele quando julgou o povo, era muito grande. Ele não usurpou de ninguém, não tomou nada, não defraudou, nem oprimiu. Não é? Isso aqui é um exemplo de integridade para líderes. Líderes têm que ser íntegros, retos,
chamar o povo assim, dizer, olha, se alguém tem, diga, não é? E aqui o testemunho é o testemunho desse homem, desse grande líder que foi Samuel. E ele disse, o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Agora é sempre chamado de ungido. Ungido, no termo correto, ungido é Messias, né? O Messias, entre o seu ungido. Seja hoje testemunha de que nada tem deixado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. Então, ninguém podia testificar que Samuel foi um líder, um juiz que tomou as coisas. Ele mesmo pede que houvesse, que o povo fosse testemunha entre ele e o Senhor e o seu ungido, que é o rei. Verso 6. Então disse Samuel ao povo, o Senhor é que o escolheu a Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Aqui novamente lembra o Êxodo. A teologia do Êxodo se repete em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento eles lembram que eles eram escravos no Egito e que o Senhor os livrou. E aqui novamente no livro de Samuel está lembrando. Então disse ao povo, o Senhor é que escolheu a Moisés e Arão e tirou-vos dos vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Então ele vai falar, agora eu vou lembrar a vocês todas as justiças do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Verso 8, do capítulo de número 12. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Está lembrando o grande livramento que Deus deu através de Moisés e Arão e os trouxe. Porém, esqueceram-se do Senhor. Como é triste quando Deus nos faz uma beneficência, a gente esquece. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Ou antes os entregou na mão de Císera, a cabeça do exército de Azor. A história de Císera você pode ler em Juízes, capítulo de número 4. Ali Jael acabou fincando uma estaca na cabeça de Císera, que era o capitão do exército de Azor, e ele está lembrando, então vários eventos do livro de Juízes aqui vão ser lembrados. E na mão dos filisteus, e na mão dos reis moabitas que pelejaram contra eles. Esse verso, né, essa lembrança de Samuel, muitos atribuem, o Talmud atribui a autoria do livro de Juízes a Samuel, e é possível, porque veja como Samuel lembra os eventos do livro de Juízes. E clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois, deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos na mão de nossos inimigos e te serviremos. Então, o Senhor enviou a Jereboal e a Bedã e a Jefeté e a Samuel. Ele está lembrando o juiz. Jereboal é Gideão, não é? Bedã e a Jefeté e a Samuel, e livrou-os da mão de vossos inimigos em redor, e habitasse seguro. O próprio Samuel é citado aqui na terceira pessoa. E vendo vós que Naás, rei de Amon, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissesse, não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Então, eles já tinham dito que o Senhor Deus era o rei deles, mas eles vão mesmo assim pedir um rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegesses e que pedisses, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Era o rei Saul, ele está falando na frente de Saul, não é? E perante todo o povo. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Vocês têm que dar ouvido à voz do Senhor, tanto vocês como o rei, para seguir ao Senhor vosso Deus.
Mas se não derdes ouvidos a vosso Senhor, é isso que ele está clamando ao povo, mas se não derdes ouvidos a vosso Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Então, quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, não ouvimos a palavra de Deus, vamos trazer juízo sobre nós, como eles iam trazer juízo sobre eles. Ponde vós também agora aqui e vedes essa grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos, note que aquilo se deu durante a cega dos trigos, a festa das colheitas. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Olha só o que Samuel disse: eu vou clamar e Deus vai mandar trovões e chuvas para que vocês saibam que é grande a vossa maldade que fizeste pedindo para vós um rei. Verso 18. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel, não é? Como Deus ouve a voz de um homem. Deus ouviu a voz de Josué, parando o sol. Deus ouve a voz de Samuel, mandando trovões e chuvas e relâmpagos, né, que o povo temeu. Também Deus ouviu a voz de Elias, quando o céu deveria se fechar, e ouviu novamente mandando a chuva. Esses fenômenos da natureza ocorrem quando um justo clama, não é? A oração de um justo pode muito seus efeitos, diz Tiago 5,16. Então nós temos Josué que orou, o sol parou. Samuel que orou, Deus mandou chuva e trovões. Elias que orou e Deus por 3 anos e meio não veio a chuva e orou novamente e veio a chuva. Temeram de grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga-te pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Eles temeram a tal ponto que pensavam até que iam morrer, porque a todos os nossos pecados foram acrescentados esse mal de pedirmos para nós um rei. Olha, note que Samuel estava falando tudo isso na frente de Saul, ungido de Deus, para que ele também tema, não é? Que foi um grande pecado do povo pedir um rei, pois o próprio rei era Deus. Não é? E Saul deveria se lembrar disso e permanecer humilde. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Não é isso que Deus pede? Que quando a gente o sirva, sirva de todo o coração. Que a gente não sirva com o coração dividido, que a gente não sirva com o coração apartado de Deus, mas servir ao Senhor de todo o coração é uma grande bênção. Verso 21, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam. Os ídolos das nações eram vaidades. Para que vocês vão seguir a vaidade que nada aproveita? E tampouco vos livrarão, porque vaidades são. É assim que era chamado os ídolos da nação, de vaidades, né? Que era a vaidade do próprio povo. Aqui nós vemos em 1 Samuel 12:20 que quando nós servimos ao Senhor, devemos servir com todo o coração. Além disso, também devemos servir ao Senhor com humildade, que andemos humildemente perante Deus. Devemos também servir ao Senhor continuamente, como Daniel servia continuamente. Devemos servir ao Senhor com uma alma voluntária. Devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Devemos servir ao Senhor com sinceridade, conforme Josué 24:14. E devemos servir ao Senhor com temor, de acordo com o Salmo 2, verso 11. Servir ao Senhor com temor. Amém? Verso 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo,
por causa do seu grande nome, por causa da honra de Deus, do nome de Deus. Deus não desampara o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Que privilégio que Israel teve em se tornar o povo de Deus. Deus o fez seu povo. Apesar de ser um povo obstinado, apesar de ser um povo rebelde muitas vezes, de ser um povo que ia após outros deuses, Deus havia feito. E Deus diversas vezes os livrava quando eles clamavam. E quanto a mim, longe de mim que eu peco contra o Senhor, deixando de orar por vós. Interessante, Samuel, mesmo que está apresentando o novo rei, mas diz que ele não pecaria contra o Senhor, deixando de orar pelo povo. Para Samuel, se ele parasse de orar, de interceder pelo povo, isso era um pecado para ele. Esse é um verdadeiro sacerdote, esse é um verdadeiro intercessor, que era Samuel. Ó, e quanto a mim, longe de mim que eu peco contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Vos ensinarei o caminho bom e direito. Que verdadeiro sacerdote, intercessor nós temos, líder que ensina ao povo o caminho bom, o caminho direito, o caminho que agrada a Deus. Que comunhão Samuel tinha. Depois de Moisés, Samuel é um grande líder mesmo que Deus levantou ali ao pedido de uma mãe que era estéril. Ana faz esse pedido, consagra o menino ao Senhor, e o menino foi consagrado, nazireu de Deus, e se tornou um homem íntegro, um líder, um juiz maravilhoso que é Samuel.